Eu estou aqui também com a Tayla Penido, que é advogada especialista em direito tributário, para falar deste e de outros assuntos neste momento. Tayla, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui na Jovem Pan. Eu quero começar com essa questão da proposta de redução de impostos para veículos, né? A gente está falando de IPI, a gente está falando de PIS, COFINS, que segundo a Receita Federal levaram a uma arrecadação de quase 10 bilhões no ano passado. Eu queria entender de você de que forma que isso afeta a economia ou se o desconto e o impulso ao consumo pode reverter de alguma forma o déficit de arrecadação que o governo teria a partir dessa medida. Boa noite, Jovem Pan, boa noite a todos. Quando o governo ele traz uma medida com desconto em algum imposto, alguma isenção, o valor dessa arrecadação ela tem que ser devolvida para o governo de uma outra forma, porque todos nós sabemos que a arrecadação tributária é o que paga as contas do governo hoje em dia. Então, a gente sabe que se vai haver algum benefício fiscal ou algum tipo de isenção, seja para importação, seja para benefício de estado para estado, a gente tem que ter uma contraproposta para colocar nesse buraco, vamos chamar assim, fiscal que o governo deixa. A gente está falando de um governo que tem uma proposta de se ancorar numa arrecadação. Inclusive, o próprio arcabouço fiscal traz bastante isso como protagonismo ali do projeto. Eu queria entender de você se no momento em que o governo apresentar de fato o projeto, né, isso está previsto para acontecer daqui 15 dias, ele tem também de apresentar uma forma de compensação disso. Faz parte na hora de anunciar essas políticas que mexam com as questões tributárias aqui no país? Faz parte de qualquer governo ampliar, seja o consumo, para a gente ter uma maior movimentação financeira e fiscal, mas o governo ele precisa trazer uma medida para diminuir algum imposto, para levantar o valor arrecadado, para diminuir o valor arrecadado em algum momento e levantar esse mesmo valor perdido em algum outro contraponto. Isso é um fato. Então pode sobrar alguma questão de tributação em uma outra área que nos atinja. De certa maneira, sim. Agora, doutora, saindo agora um pouco da questão dos veículos, ontem o ministro Fernando Haddad afirmou que o governo pode rever a alíquota de 60% do imposto de importação, que afeta diretamente os sites internacionais de compras, né? O ministro da Fazenda disse que vai discutir esse tema com representantes do setor de varejo, com os estados, que também cobram tributos sobre o ICMS, e essa cobrança da alíquota, ela causou um certo desconforto com as empresas estrangeiras. Eu queria entender da senhora que margem que há para fazer uma alteração nesse sentido e o que isso também pode trazer de impacto, além das outras questões que já colocamos aqui. Claro. Eu acho que a medida apresentada pelo ministro, quando ele propôs uma maior tributação nas grandes empresas varejistas estrangeiras, era ter uma concorrência leal no varejo interno brasileiro. Então, assim que ele propôs essa medida, a gente tem um número, e aí eu não vou saber agora te trazer exatamente esse número, mas as empresas elas se adequaram muito rápido à legislação brasileira e trouxeram algumas mudanças, e isso manteve o nosso varejo um pouco mais concorrente nesse mercado. Quando aconteceu isso, o ministro ontem ele deu uma entrevista informando que usando as palavras dele, mini-crise, que foi criado pela taxação, fez que as grandes empresas estrangeiras que aderiram ao plano de conformidade da Receita Federal atuassem em conformidade com a legislação, mas agora poderia ser revisto. Mas, para isso, ele tem que fazer uma reunião e adequar ao ICMS de cada estado para saber exatamente o quanto cobrar. Agora, qual que é a burocracia para se chegar a uma decisão nesse sentido? Hein, doutora? Porque parece um tema muito complexo, assim, simplesmente para o ministro lançar e depois dizer, a gente vai conversar e mostrar para vocês o melhor caminho. É um pouco complicado porque a tributação brasileira é a mais complexa do mundo e a terceira maior do mundo. Então, nós tributaristas, a gente já sofre um pouco
porque não é uma coisa muito simples de ser modificado. Toda modificação, alteração, aumento, diminuição tem que vir de lei, então a gente demanda muito do legislativo quanto a isso. Então, não vai ser uma coisa muito fácil. O ministro ele está tentando tomar algumas medidas, acredito, mais voltado para tentar aumentar, e enfim, eu não sei, não posso dizer qual é a medida que o governo está tentando alterar a princípio, mas ele demanda muito do legislativo para alterar qualquer legislação tributária. A senhora fala dessa complexidade, é impossível a gente não remeter também à discussão sobre reforma tributária. O arcabouço sendo aprovado, a reforma tributária, segundo o ministro da Fazenda, o próprio governo e também o Congresso, seria a discussão seguinte, né? Porque, como a senhora mesma disse, é inviável a forma como nós temos hoje essa tributação aqui no país. A senhora acredita que uma reforma tributária possa trazer soluções para questões como as que a senhora acabou de me apresentar, e do que isso dependeria? Eu acho que é muito necessário, inclusive muitos tributaristas entendem que essa reforma está vindo como um arcabouço fiscal porque ela não traz uma simplificação no tributação, ela traz uma complexidade maior do que a gente já tem, e não é o que a gente necessita. O Brasil ele precisa simplificar a forma de tributar. A gente não precisa de mais imposto, a gente não precisa aumentar ou diminuir certas alíquotas, a gente precisa simplificar a forma que a gente arrecada o tributo da população, de um modo geral falando. Então, eu acho que a reforma, pessoalmente falando, ela tem que vir de uma maneira para simplificar a forma que o governo ela cobra esse imposto da população. Doutora Tayla Penido, advogada especialista em questões tributárias, muito obrigado por participar conosco aqui, nos ajudar a entender um pouquinho desse cenário que é tão complexo quando a gente fala de impostos, de tributação aqui no Brasil. Nada, obrigada, e espero que a gente consiga uma solução o mais breve possível, porque o nosso país demanda uma simplificação e que quem mais sofre somos nós, contribuintes, como um todo. Exatamente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.